Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o professor Leonardo Peixoto e aqui no meu canal eu ensino análise de dados em R, em Python, conceitos básicos de estatística, até modelos complexos como Machine Learning. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal, porque 2 vezes por semana você tem aulas sobre R, Python, todos esses assuntos que interessam para você que é pesquisador, ok? Bom, e na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que é meio esquecido, né? Dentro da nossa parte de experimentação, ou talvez não se dá assim, o devido cuidado, e ele pode ter um impacto muito grande, né, nos resultados finais, que é a importância da escolha dos tratamentos. Eu vejo muitas das vezes as pessoas, às vezes, praticamente replicando um tratamento, às vezes não tomando, quando trabalha com dose, não tomando cuidado para que essas doses sejam representativas, para que essas doses tenham o mesmo espaço dentro do espaço amostral, de forma que a gente consegue montar um modelo de regressão de uma maneira mais consistente. Então, são detalhes que, no final, vão impactar na sua análise de dados e a gente não toma esses devidos cuidados. Então, vamos lá. Os tratamentos, né, eles vão definir a nossa pergunta científica. Então, já tem aula aqui no canal que a gente fala sobre essa questão da pergunta científica, né? Então, você tem a sua pergunta e os tratamentos é aquilo que você vai utilizar para explicar, né, ou para responder aquela pergunta. Então, quando esses tratamentos são bem escolhidos, você vai aumentar muito, né, a relevância e o impacto do seu trabalho. Agora, muitas das vezes, por uma questão de, às vezes, tornar o experimento um pouco mais complicado, às vezes não ter mesmo entendimento, né, da importância da escolha daqueles tratamentos, a gente escolhe tratamentos que nem faz sentido mais. Por exemplo, vamos supor que você está avaliando produtos, ok? Produto A, B, C, D. E aí você escolheu alguns produtos que não estão mais no mercado. Ah, mas eu vou testar. Cara, se o produto nem está mais no mercado, se ele já foi descontinuado pela empresa que produz ele, para que você vai testar? Vai trazer algum benefício esse teste? Não. É um material que já acabou por algum motivo qualquer e você continua gastando tempo e dinheiro com ele. Então, quando a gente, continuando no exemplo dos produtos, eu vou testar um produto novo. Tem que pegar aqueles que são o top de mercado e testar contra eles. Ah, Léo, mas aí é caro, porque aí o valor agregado é caro. Mas faz algum sentido eu testar um produto novo contra produtos que já não são mais o top de linha do mercado? Você está nivelando o seu trabalho por baixo. E isso é muito ruim. Tá? Bom, o tratamento, né? Às vezes as pessoas têm dúvida. O que é o tratamento, Léo? O tratamento é uma condição experimental que você aplica a cada unidade experimental. Então, se eu trabalho com semente, meu tratamento é cada uma das sementes que eu coloco ali. Eu trabalho com a dose de vacina, por exemplo. Meu tratamento é a quantidade de doses que eu vou aplicar em cada unidade experimental. Eu trabalho com metodologias de resistência de material. O seu tratamento é cada metodologia que você vai utilizar em cada unidade experimental. Então, isso é muito importante. Eu vejo que tem pessoas, e aí geralmente pesquisadores mais novos, né, você que está na graduação ainda, que não entende muito bem o que é o tratamento. E esse tratamento ele pode ser qualitativo e quantitativo. E aqui é o primeiro lugar que você vai definir toda a parte de análise para frente. No momento que você define que o seu tratamento é qualitativo, você já corta da sua lista de análise um monte de análise que só é aplicado quando o tratamento é quantitativo. Por exemplo, as regressão linear, né, principalmente.
Escolheu qualitativo, esquece regressão. Regressão não faz mais sentido para você. Escolheu quantitativo, apesar da gente poder rodar, mas teste de comparação de média já não faz grande sentido para você. Não é o grande objetivo. Ah, mas eu posso rodar, Léo? Pode, mas não é o objetivo. Não é a melhor análise para aquele tipo de tratamento. Então, no momento que você faz essa escolha, você tem dois caminhos a seguir, né? O qualitativo e o quantitativo. Você separou. Já era. Não volta atrás mais. Ok? Então, o tratamento ele pode ser dose, ele pode ser metodologias, ele pode ser variedade, ele pode ser temperatura, ele pode ser algum tipo de intervenção, pode ser milhares de coisas, dependendo da área que você atua. Bom, então, como eu falei, nós temos os qualitativos. O que são tratamentos qualitativos? São, geralmente, métodos, né? São coisas que eu não posso contar. Então, por exemplo, eu tenho um método tradicional versus o método digital. Não tem como eu contar isso. O método tradicional é 1, o digital é 2? Não existe. Eu tenho variedade A e variedade B. A variedade A é 1, variedade B é 2? Não, isso não existe, né? Então, não tem como fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro passo. Qualitativo você não conta. E por isso que a gente não aplica regressão depois, quando o tratamento é qualitativo. O quantitativo é o que a gente conta. Então, geralmente, dose e tempo. São duas coisas que a gente trabalha muito no quantitativo. Pode ser temperatura, pode ser umidade, né? São coisas que a gente conta. Então, 0, 50, 100, 150. Contável. Então, é quantitativo. Quando você vai para o quantitativo, você está pensando mais em modelos preditivos, modelos de regressão, né? Então, isso pensando na estatística tradicional, tá? Modelos de regressão preditivos dentro do espaço paramétrico. Machine Learning, aí a gente pode usar qualitativo, quantitativo, dá para usar tudo dentro de um modelo de predição fora do espaço paramétrico, ok? E nós temos os fatoriais, que é a combinação entre dois ou mais fatores. E aí você pode usar qualitativo, quantitativo, né? Pode misturar todo mundo. Bom, critérios para a escolha do tratamento. Relevância científica e prática. Já falei sobre isso na aula de hoje. Não vai pegar tratamentos que não fazem mais sentido, que ninguém usa mais e tentar testar. A não ser que você vai fazer uma versão nova dele e tentar lançar novamente. Aí é outra história. Viabilidade operacional. Também não adianta tentar avaliar coisas que você operacionalmente não tem condição de fazer. Então, outro ponto importante. Às vezes a gente quer avaliar o mundo, né? Aí a hora que você vai ver, você não tem área experimental, você não tem pessoas para te ajudar, você não tem dinheiro para fazer, então não adianta, né? Coerência com a hipótese. Não adianta também eu colocar um monte de tratamento que não vai ajudar a responder a minha pergunta. Todo nosso experimento é com o objetivo de responder a pergunta que a gente já definiu, ok? E escala realista, né? Então, de novo, se você trabalha com tratamento quantitativo, por exemplo, dose de nitrogênio na agricultura no milho. Aí eu testo 0, 70, 140, 210, 280. Aí eu vou crescendo, 350, 700, 1.400. Cara, não é realista isso. Você acha mesmo que o produtor vai aplicar 1.400 kg de nitrogênio por hectare de terra? Ele vai pagar para trabalhar. Então, mesmo que aumente a produção, que eu acredito que nesse caso não aumentaria, porque causaria, né, problemas nas plantas por excesso de nitrogênio, mas mesmo que aumentasse, financeiramente não ia compensar. Então, isso não é realista. Nós estamos com muitos trabalhos científicos que não tem preocupação nenhuma com a realidade. Não estou falando de pesquisa básica, tá? Pesquisa básica é outra história, aí vale a pena mesmo os testes, né, de outras coisas, mas a maioria das pesquisas que não são básicas também não estão preocupadas com a realidade. Aí não adianta nada. Você tem um artigo, às vezes bom até, publicado, mas aquilo nunca vai ser aplicável. Então, uma coisa que nós temos que evoluir bastante ainda
em criar ciência aplicável. Senão não adianta, vira só artigo científico e, infelizmente, artigo científico é só número. Isso não vai ajudar em nada a ciência, desde que ele tenha escala realista. Se for realista, aí sim, aí vai ser bacana. Bom, erros muito comuns, né, na escolha do tratamento. Dose muito próxima. Pessoa, ela quer avaliar, ela coloca dose. Vamos supor, né? De novo, vamos pensar em ml de um medicamento. Aí coloca 0, meio ml, 1 ml, 1 ml e meio, 2. Você começa a testar doses muito próximas que você não vai ter variação dentro daquelas doses, entendeu? Aí você gasta muito dinheiro à toa, não faz sentido. Então coloca, por exemplo, talvez 0, 1, 2, 3, 4, 5 ml. Talvez nem precisa disso tudo, tá? Então não use doses muito próximas, porque, assim, é claro que tem que ver caso a caso, tá? E reais, a gente já falou sobre isso. Ausência de controle. Gente, aconteceu comigo aqui esses dias. Uma aluna, né, aqui do nosso laboratório, ela teve um experimento de 3 anos. Primeiro e segundo ano tem controle, o terceiro não. Falei, tá, e agora? O nosso baseline é o quê? Eu vou comparar esse resultado seu com o quê? Gente, o controle tem que ter no experimento. Porque o controle ele é o quê? Ele é um tratamento muito bem conhecido, tá? Onde você já sabe qual é o resultado dele. Porque ele vai ser a sua base para entender se o seu experimento tá bom ou não. Se você não tem um controle, cara, fica muito difícil fazer essa análise. Aí a menina, ela, nesse exemplo meu, né? Ela avaliou variedades para seca, variedade para solos encharcados, né? Eles realmente encharcam o solo e deixam a soja ali de baixo. E para calor, tá? Eles montam lá um esquema que deixa muito quente para fazer teste. Tá, beleza. Aí eu tô testando várias variedades novas de soja que nós estamos lançando aqui no nosso programa. Mas eu não tenho controle. Aí como é que eu vou saber se o resultado que eu obtive foi bom ou não? Porque aí, às vezes, por exemplo, vamos supor que tem uma variedade que foi boa para calor. Mas será que ela foi boa mesmo? Será que teve algum problema na geração de calor? Quando eu tenho, por exemplo, uma variedade que eu já sei que é susceptível a calor e eu coloco ela ali, aí eu consigo ter uma base, entende? Então isso é muito importante, gente. E quando falta o controle, fica muito difícil explicar o que está acontecendo. Excesso de tratamento sem repetições adequadas. Tem gente que quer aumentar muito o número de tratamentos e aí usa 1, 2 repetições. Isso é muito ruim. Tratamento sem lógica científica, também já falamos bastante sobre isso, não vou ficar repetindo aqui. Então, controle, gente. Controle negativo e controle positivo, tá? Isso é muito importante. Então, você coloca igual no meu caso aqui, um que é susceptível e um outro que é moderadamente resistente. A gente não tem nenhuma variedade resistente a calor, né, da forma que a gente gostaria de ter. Então, eu tenho o negativo, vai ser meu baseline negativo, e eu tenho o positivo, que é o meu baseline positivo. Ou seja, eu quero achar alguma coisa acima desse positivo. Isso é muito importante. Linha base ou padrão de mercado. O controle tem que ser um padrão de mercado. Não adianta eu pegar alguma coisa que não está no mercado, não vai me ajudar. Eu não conheço aquele produto, tem que ser algo muito bem conhecido, ok? E, claro, né, sem controle não há referência comparativa. A gente já debateu isso, né? Quanto mais tratamentos você coloca no seu experimento, geralmente você diminui o número de repetições, porque a sua área experimental é uma só, né? Se você diminui o número de tratamentos, você consegue aumentar a precisão, porque você aumenta o número de repetições. Então, faça esse balanço entre o poder estatístico e a viabilidade que você tem para colocar tratamentos. Não queira colocar muitos tratamentos e trabalhar com 2 repetições. Isso pode ser ruim para o seu experimento. É melhor você trabalhar com 3 repetições e diminuir o número de tratamentos. Geralmente, tá? É claro que, de novo, isso tem que olhar caso a caso, mas geralmente vale a pena, tá? Tratamento qualitativo, pessoal. Geralmente a gente trabalha com análise de variância e modelos lineares mistos,
ok? O foco principal aqui é a diferença entre as médias de cada tratamento. Tratamentos quantitativos, a gente trabalha com faixas, então muito importante, né, principalmente no estudo de dose e resposta, muito comum, né? E aí a gente trabalha muito com análise de regressão. Tratamento fatorial, muito importante para a gente estudar a interação entre dois fatores. A gente economiza experimentos, né? Então geralmente a gente consegue, né, ter uma economia de dinheiro, porém são experimentos mais complicados para se montar. Então existe aí um cuidado estatístico, né? Tem que ser muito bem montado o experimento fatorial para que realmente ele funcione. Beleza? Bom, então aqui um resumo, né? Qualitativo, geralmente nós vamos trabalhar com a ANOVA, teste de comparação de médias. Quantitativo, modelo de regressão. Fatorial, ANOVA com interação. E depois, dentro do fator, aí a gente entra se o fator é qualitativo com teste de comparação de médias, se o fator é quantitativo, modelo de regressão. E quando a gente trabalha com experimentos multicêntricos, né, ou multiambientes, geralmente a gente trabalha com a parte de modelos mistos. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre tratamentos, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para mim, para eu continuar trazendo, né, essas informações aqui dentro do canal, que te ajudam tanto aí na sua experimentação. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, fala, olha aqui para vocês entenderem melhor sobre tratamentos. Deixa nos comentários que tipo de tratamento você trabalha. Tratamento qualitativo, quantitativo, você já trabalha com experimento fatorial? E me conta algum erro que já aconteceu no seu experimento que prejudicou as suas análises lá na frente. Isso é legal, às vezes até de eu montar vídeos, né, falando mais sobre isso. Bom, então, por hoje é isso, pessoal. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!